Eu quero contar a história de João Batista hoje, que mesmo antes de nascer, ele já tinha um propósito direcionado para ele. No ventre de sua mãe Isabel, João Batista estremeceu de alegria quando se deparou com Jesus ainda no ventre de sua mãe Maria. Isso nos ensina uma coisa muito especial. Propósito não vem de algo que a gente escolhe. Propósito vem de algo que alguém maior do que nós preparou para que vivêssemos nele. E João Batista é a figura exemplar para isso. Sobre ele existia uma profecia de que ele abriria o caminho para o Messias. Ele prepararia o espaço para que o Messias chegasse. Sobre nós, o grande problema é que muitas vezes nós buscamos esse propósito, essa direção, em lugares que não tem como encontrar. Por exemplo, buscamos no barulho no mundo, nas tendências da atualidade, ou na opinião e nas expectativas de outras pessoas. Acontece que o propósito ele já foi sussurrado na sua alma e ele está lá dentro, esperando para ser despertado. Existe algo ligado à sua identidade que te torna único e especial para tudo no mundo. E o primeiro passo para encontrar esse algo especial é silenciar-se, olhar para dentro e entender por que você é especial para algo nesse mundo. Para que você foi criado e qual era a intenção do Criador sobre a sua vida. O segundo ponto que podemos observar em João Batista é que ele manteve o foco de preparar o caminho para o Messias. No momento mais alto da carreira de João Batista, ele batiza Jesus. E algo muito especial acontece nesse momento. Ali, a Trindade, ela se manifesta de forma completa diante dos olhos desse homem que veio simplesmente para preparar o caminho de Jesus. Cristo está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e do céu sai uma voz de Deus Pai dizendo: "Esse é o meu Filho amado, em que eu me comprazo." João Batista testemunhou esse grande acontecimento na história da humanidade. A Trindade manifesta diante dos seus olhos. Para nós, isso significa que podemos andar junto com Cristo, que precisamos de andar em comunidade e alinhados com a vontade do Criador, para que nós, criaturas dele, cumpramos essa missão. Quando você começa a andar na direção certa, pessoas certas aparecem para te ajudar. Portas se abrem diante dos seus olhos. É como se o céu estivesse confirmando. Você está no caminho certo. Agora, você já parou para pensar quantas vezes você observou essas confirmações que vêm diretamente de Deus? Para que tenhamos noção do que está acontecendo ao nosso redor, precisamos de uma transformação da mente. E ninguém melhor do que João Batista para apontar esse caminho. O seu ministério se fundou em cima de chamar as pessoas ao arrependimento. Só que o arrependimento não era carregar uma culpa. Lá naquela época, a tradução da palavra correta seria metanoia, que é mudança de direção. É como se nós estivéssemos andando na direção errada e João Batista dissesse: olha, você precisa dar uma volta e voltar para o caminho correto. Essa transformação da mente é um convite que João Batista fazia para as pessoas naquela época. E talvez esse convite seja feito para nós nos dias atuais, porque estamos indo na direção errada e cada vez mais distantes desse propósito que Deus criou para que andássemos nele. Encontrar esse propósito exige metanoia. É preciso se arrepender não com culpa, mas com uma decisão de recomeçar, de mudar a rota e alinhar a mente e o coração com os valores do Criador. E, finalmente, o segredo definitivo de João Batista. Ele entendeu que era necessário que Jesus crescesse e ele diminuísse. Isso era preciso para que o ministério desse certo. Ele sabia exatamente até onde a missão dele tinha que prosseguir. Tanto que um de seus discípulos, André, ele imediatamente, quando Jesus ele chega diante de João Batista, ele decide agora acompanhar Jesus e deixar seu primeiro mestre. E João Batista simplesmente fala: vai com Deus, literalmente. E André passa a seguir Jesus a partir desse momento. João Batista sabia que ele não tinha que ocupar o lugar de Cristo. E essa é uma lição muito importante de João Batista. Ele anunciou o caminho, ele preparou o caminho e depois ele saiu do caminho. Deus é muito bom em fazer o que ele tem para fazer, cumprir os seus planos. E João Batista veio até o final do seu plano e depois ele saiu da frente para poder acontecer. A decisão de João Batista de andar nesse propósito é tão grande, é tão definitiva, que ele perdeu a cabeça por causa disso. Ele literalmente morreu tentando cumprir a sua missão até o final, mas sabendo que a partir dali, depois de cumprido, ele entregou para Jesus para que ele continuasse e assim se cumprisse o seu chamado por completo. Qual é a grande mudança de direção que você pode aplicar na sua vida hoje? Pare de perguntar
o que o mundo pode me entregar e comece a se perguntar: como eu posso ser útil para esse mundo? Como eu posso fazer com que as coisas aconteçam da forma correta e ajudar as pessoas a entender esse assunto? Como eu posso aplicar essa servidão, esse serviço e ser útil realmente para o mundo nos lugares onde eu estou? Seja no hospital, no escritório, em casa, cuidando das crianças. Qualquer coisa que você vai fazer deve apontar para esse propósito maior de servir. Jesus veio para servir e não para governar de uma forma qualquer. E esse serviço levou ele para outro lugar muito maior. E ele apontava para isso na nossa vida. Essa deveria ser a forma de um servo de Jesus viver, imitando a ele como um servo sofredor. Para que isso aconteça, nós precisamos entregar a nossa vida completamente a Cristo e entender que somos criaturas de Deus, criadas para alguma razão e que Ele é a pessoa que pode colocar a gente no lugar correto para que a gente cumpra o nosso chamado e o nosso propósito. Para concluir esses 4 pontos, você precisa silenciar para ouvir o chamado que existe dentro de você, buscar confirmação do Criador sobre a sua jornada, ter coragem de mudar de direção, a metanoia, e, acima de tudo, se entregar completamente a essa jornada e permitir que ele faça todas as alterações e cumpra definitivamente o seu chamado. Assim, você vai entender que o que tem que acontecer é ele crescer e você diminuir. A gente tem que ser pequeno para que ele possa trabalhar em nós. E não como a Torre de Babel, como eu já falei aqui em outros vídeos, tentando fazer com que o seu nome seja grande, mas como Abraão, que Deus fez com que o nome dele fosse grande porque Deus quis que Abraão tivesse um nome grande. A nossa vontade tem que estar debaixo da vontade do Criador. Os planos dele são maiores do que o nosso e nós somos boas ferramentas caso a gente permita que ele nos use da forma como ele nos criou para que sejamos usados. Precisamos entender que a busca pelo propósito começa quando a entrega acontece. Se esse vídeo de alguma maneira te ajudou, compartilhe ele com outras pessoas, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.